Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 7. Capítulo 1. Mãe e Filho. A academia em Alzir estava entrando no seu terceiro período. Ainda estava frio lá fora, e quando as aulas terminavam, já estava escuro. Os estudantes que não tinham atividades extracurriculares iam direto para casa assim que as aulas terminavam, deixando apenas a equipe da escola e alguns poucos alunos. Eu estava entre esse último grupo, arrastando Maria atrás de mim enquanto chegávamos a uma sala que se parecia com uma sala de orientação estudantil. O professor Clement estava esperando lá dentro. Uma figura imponente com músculos proeminentes, ele era o típico cara legal masculino em todos os sentidos. Haha, só estou brincando. Bem, a parte dos músculos proeminentes era verdadeira, mas o resto era besteira. Ele realmente falava de forma afeminada e usava uma camisa super apertada que se ajustava a cada curva do seu corpo. Sua barba por fazer indicava que ele poderia ter uma barba impressionante se quisesse. Ele era um professor gentil, apesar de todas as aparências. Oi, cumprimentei-o casualmente quando entrei na sala. Você é o único aqui, professor? Marie ficou visivelmente irritada por não encontrar a pessoa que esperava ali. O professor Clement cruzou os braços musculosos e se jogou em sua cadeira. Oh, querido, além de Lélia não pode vir ainda. O fato de ele parecer tão sério e falar de forma tão feminina causou uma impressão inesquecível. Marie e eu nos olhamos e encolhemos os ombros antes de nos sentarmos nas cadeiras fornecidas. Decidimos passar o tempo conversando com ele enquanto esperávamos. Sabe, eu não fazia ideia de que você já foi um cavaleiro da casa Lespinasse, eu disse. Sua expressão ficou nostálgica. Ah, minha querida, além de Noelle também não se lembrou de mim. Bastante infeliz, devo admitir, mas as meninas tinham apenas 5 anos quando nos separamos. Não posso culpá-las. Marie se jogou preguiçosamente sobre a mesa à sua frente. Não sei, alguém que se destaca tanto como você. Seria estranho se elas esquecessem. De qualquer forma, o que você planeja fazer agora? Sem perder o ritmo, ele disse, eu vou continuar ao lado da Lady Lélia e protegê-la. Quanto à Lady Noelle, eu não imagino que tenha muito com o que se preocupar, desde que você esteja com ela, senhor Leon. Você é o guardião do broto sagrado da árvore, afinal. Guardião era um título concedido a alguém que recebeu a maior bênção divina que a árvore sagrada tinha a oferecer. A árvore concedia essa bênção a quem ela considerasse mais apto para protegê-la. Como isso originalmente se desenrolou na segunda parte desse jogo Otome, um dos interesses amorosos foi selecionado para servir como guardião. Esse mesmo cara também estava destinado a ficar com Noelle. Como isso não aconteceu, todo o nosso plano foi jogado fora. Olhei para o relógio. Já havia passado muito tempo desde o horário que combinamos para nos encontrarmos. Lélia Beltri, ou Lélia Zel Lespinasse, como ela era conhecida agora, deveria se juntar a nós para discutirmos nossos planos futuros. Assim como nós, ela era uma pessoa japonesa que reencarnou neste jogo Otome, especificamente na República de Alzir. A Lélia está mesmo atrasada, não está? Vendo o quanto eu estava ficando agitado, o professor Clement fez uma expressão de desculpas. Sinto muito por isso, querido, mas a Lady Lélia é uma garota ocupada. A República está lidando com muitos problemas próprios agora, e com ela sendo oficialmente reconhecida como sobrevivente órfã dos Lespinaces, você precisa entender, é difícil para ela encontrar tempo para se encontrar com você assim. Certo. Lélia não reencarnou como uma cidadã comum da República de Alzir, ela renasceu na antiga e poderosa família Lespinace como irmã gêmea mais nova de Noelle. Ela e Noelle eram as únicas sobreviventes depois que a família encontrou o seu fim, e ela ficou cada vez mais preocupada desde que isso se tornou conhecimento público. Sim, bom, eu também estou ocupada, sabe? Marie retrucou.
Eu quero ir para casa logo e começar a fazer o jantar. Do jeito que está, o Julius vai começar a fazer espetinhos de novo. Nós acabamos de comer isso. Eu preciso de algo diferente antes de enlouquecer. Julius estava sempre à procura de uma oportunidade para preparar o jantar, o que na verdade era apenas sua desculpa para fazer espetinhos. Não era algo ocasional, ele queria comer espetinhos praticamente todos os dias. Tanto eu quanto Maria estávamos cansados disso. Claro, era legal da parte dele fazer uma refeição para todos. E para dar crédito a ele, ele limpava depois, ou melhor, ele gritava com qualquer um que tentasse tocar em seus utensílios de cozinha, então não tínhamos escolha a não ser deixá-lo lidar com isso. Isso era uma grande melhoria em relação ao seu comportamento anterior, que se resumia a não ajudar em nenhuma tarefa doméstica. Mesmo que ele ajudasse em todas as tarefas do mundo, isso não nos deixaria mais ansiosos para comer espetinhos todos os dias. Confusos com o repentino desabafo de Marie, o professor Clement repetiu suas desculpas. Eu sinto muito mesmo, queridos. O senhor Emily tem precisado lidar com assuntos com mais frequência ultimamente, e além de Lélia precisa sair de casa por causa disso. Marie suspirou. O Emily de novo. Bem, acho que não posso reclamar muito. Eles estão noivos. Emily Laspleven era realmente o noivo de Lélia e um dos interesses amorosos do jogo. O jogador poderia acabar com ele mesmo se cometesse alguns erros, permitindo alcançar um final sem um repente no fim de jogo. Os jogadores o chamavam de Emily Fácil como resultado. Um apelido bastante infeliz. Continuamos nossa conversa com o professor Clement enquanto esperávamos. Em pouco tempo, passos ecoaram pelo corredor e então a porta se abriu violentamente. Lélia estava parada no batente, ofegante. Seu cabelo estava penteado no mesmo rabo de cavalo lateral que o de Noelle, mas o cabelo de Lélia era liso e liso. Ao contrário de sua irmã, era uniformemente rosa por toda parte, sem ombro e loiro. As diferenças não paravam por aí, seu olhar era afiado e escrutinador, sem nada da suavidade de Noelle. As duas eram gêmeas, então naturalmente se pareciam bastante, mas o peito de Lélia era, pelo que eu pude perceber, um pouco menos desenvolvido. Eu presumi que sua estatura mais esbelta e pequena tinha algo a ver com isso. O robô redondo flutuava ao lado de Lélia, ideal. Ele se parecia visivelmente com Luxon, embora suas cores fossem diferentes. Ele tinha um corpo azul e um único olho vermelho. Ele usava o olho para nos observar, movendo-o para cima e para baixo em comprimento. Lélia nos lançou apenas um olhar superficial antes de direcionar seu olhar para o professor Clement. Desculpe, mas vou ter que cancelar essa pequena reunião. Emily está lá fora com um carro esperando. Clement, você também vem? Senhora Lélia. Se não me engano, querida, eu tinha certeza de que você não tinha outros planos para hoje. Ele falou como se fosse seu secretário, gerenciando sua agenda. Certamente era estranho que ela tivesse planos que ele não soubesse. Marie saltou da cadeira e apontou o dedo na direção de Lélia. Quando ela falou, sua voz estalou no ar como um chicote. Não ouse nos ignorar. Temos muito para conversar com você, sabe? Sim, tínhamos muito a discutir, especialmente o futuro da República Auser, onde ocorria a segunda parte da série Idiotom. Também precisávamos falar sobre Noelle e os outros interesses amorosos, especialmente aquele que havia desaparecido, Serge. Ele era membro da Casa Raut, uma das 6 grandes casas, e herdeiro designado. Infelizmente, seu paradeiro atual era desconhecido. Havia uma montanha de tópicos que precisávamos abordar, mas Lélia parecia muito preocupada com outras coisas para sentar-se conosco. Ela também parecia descontente por seus planos originais terem sido interrompidos, seja lá o que isso significasse. Sim, bem, eu tenho meus próprios problemas para lidar agora. Emily implorou para que eu fosse com ele, então. Lélia olhou para Ideal. Ideal voltou seu olhar para mim. Não, na verdade ele estava olhando para Luxon, que estava se escondendo por perto.
Nossas sinceras desculpas. A senhora Lélia não tem escolha a não ser se desculpar por este compromisso a fim de proteger seu status na sociedade. Seu status na sociedade. Não poderíamos argumentar muito se sua posição social estivesse em jogo. Cada pessoa tinha sua própria vida e circunstâncias, e poucos estariam dispostos a arriscar tudo, nem mesmo por uma causa tão nobre quanto a paz mundial. Marie nem eu arriscaríamos isso, então não tínhamos margem para criticar a decisão de Lélia. Tivemos que aceitar o cancelamento. Garanta que reserve um tempo para nós mais tarde, insisti. Sim, certamente faremos isso, disse Ideal. Agora, Lady Lélia, o Lord me aguarda. Lélia obedeceu relutantemente às palavras dele e se virou para a porta. Ela não parecia totalmente satisfeita com esse arranjo também. Ela lançou um breve olhar para nós e disse: estou saindo agora, mas continuem procurando por Serge, ok? Marie colocou uma mão no quadril e enxotou Lélia em direção à porta com a outra. Nós entendemos, já. Apresse-se e vá até Emil. O professor Clement nos pediu desculpas novamente depois que Lélia desapareceu pela porta, claramente sentindo-se mal por desperdiçar nosso tempo. Não era a primeira vez que ela nos deixava esperando, e certamente não seria a última. Estávamos agonizantemente cientes de como era difícil nos consultar quando precisávamos. Marie e eu embarcamos no bonde, sendo os únicos passageiros. O interior do bonde estava bem iluminado, mas estava escurecendo lá fora. A noite já havia chegado. Marie ainda estava de mau humor por Lélia ter deixado de comparecer à nossa reunião. Ela entendia que as circunstâncias estavam além do controle até de Lélia, mas isso não a impedia de estar abertamente descontente. Porque temos que receber ordens dela, afinal. Ela não era a que estava tão amiguinha do Serge desde o início. Não somos suas pequenas serviçais. Dei de ombros. É assim que as coisas são. Ela tem sua imagem para manter. Você entende isso, não é? Quer dizer, eu entendo, mas não se pode subestimar o status social. Claro, a ficção muitas vezes menospreza isso, mas é um elemento criticamente importante na realidade. Talvez não tanto para a estrela do show, mas para personagens secundários como nós. Não poderíamos viver nossas vidas sem prestar atenção à hierarquia. O Japão não era diferente com suas classes sociais, mas este mundo estava anos-luz atrás do Japão em termos culturais. O status era ainda mais importante aqui. Então isso não te incomoda? Perguntou Marie. Claro que me incomoda, mas sou mais maduro do que você, então não deixo isso transparecer. De qualquer forma, Luxon, é estranho como você tem procurado Serge o tempo todo e ainda não o encontrou. O que está acontecendo? Luxon e Ideal supostamente estavam procurando por ele, mas o tempo passou desde o início do terceiro termo e eles não encontraram nem sinal do Serge. Luxon se manteve camuflado para não ser visto enquanto respondia: ele ou já saiu do país ou está escondido em algum lugar fora de nosso alcance. Seria um grande problema se Serge tivesse deixado as fronteiras da República, mas mesmo que não tivesse, era preocupante que ele tivesse escapado da atenção tanto de Ideal quanto de Luxon. Serge era um pouco indisciplinado no jogo. Ele admirava aventureiros e ansiava ser um deles. Talvez descrevê-lo como um garoto indisciplinado o tornasse encantador, mas não interpretem mal. Do jeito que eu via, ele era um problema violento e instável. Marie ficou animada, intrigada com nossa conversa. Sobre o que vocês estão falando? Serge. Sabe, eu poderia entender se o Sr. Albergue fosse uma pessoa terrível e isso tivesse feito o Serge se tornar tão problemático, mas eu conheço o cara. Ele parece ser um cara decente. Questionáveis são seus padrões, eu concordo. É estranho. Serge me pareceu muito hostil. E outra coisa. Ele era tão forte em combate no jogo, mas alguém como você chega e o derruba com um único soco. Sério, desanimei. Ei, espera aí. Você tem uma opinião muito baixa de mim, não é?
Gostaria de lembrar que eu era o filho de uma casa nobre pobre. Você sabe o quanto eu tive que lutar para chegar onde estou. Pode não ter parecido, mas eu investi meu sangue, suor e lágrimas para me manter na academia. Havia eventos praticamente todos os dias, e caras como eu tinham que enviar presentes constantemente para as garotas. Nós, pobres meninos nobres, éramos obrigados a mergulhar em masmorras para juntar dinheiro suficiente para comprá-los. Quanto mais você se aventurava em uma masmorra, mais perigosa ela era e mais dinheiro você poderia colocar no bolso. Tínhamos que nos juntar para poder chegar lá com segurança e faturar. E para quê? Casamento. Não era brincadeira dizer que eu literalmente derramei sangue para cumprir meu dever. Só de lembrar, eu sentia vontade de chorar. Mas as garotas vendiam todos aqueles presentes em lojas de penhores, disse Mari. Sim, eu estou bem ciente. Derramei muitas lágrimas com meus amigos por causa disso. O que estou dizendo é que, ao contrário do Serge, eu não saía em aventuras apenas por diversão. Muito pelo contrário, na verdade. Eu fazia isso para manter meu status e me casar. É uma razão bastante patética, agora que penso nisso. Marie parecia entediada com meu pequeno discurso. Ela estava mais preocupada em sentir pena do Serge. Foi meio insensível da sua parte derrubá-lo com um único golpe, não acha? Os homens são tão chatos quando sua honra é destruída. Tipo, porque é tudo que eles têm, sua honra. Você não tem o direito de falar sobre homens, resmunguei. Oh. Acho que sei muito mais sobre eles do que você. A maioria dos homens coloca toda a sua honra em coisas estúpidas. Isso os torna fáceis de manipular. Esqueceu da parte em que você foi enganada por um desses homens, não é? Não pude deixar de rir pensando na ironia de tudo isso. Minha risada parecia irritar Marie, e ela me olhou com raiva. Tem algo que você quer dizer? Na verdade, não. Foi incrivelmente esclarecedor, só isso, ser ensinado por uma mulher tão confiante em seu conhecimento sobre homens. Uma mulher que se meteu em uma situação lamentável por causa de nada menos. Você sabe exatamente como me irritar, seu covarde sem coragem. Continue assim e eu vou cortar sua ajuda financeira, ameacei. Essa era minha última opção para evitar uma discussão problemática. Marie se jogou no chão, se prostrando. Oh, sábio e corajoso irmão mais velho. Por favor, eu te imploro, não corte meus sustentos. Tipo, sério, eu não consigo viver sem sua ajuda. Os outros 5 imbecis à parte, eu não suportaria deixar Kyle e Carla na pior. Estou te implorando, irmãozão. Me ajuda. Eu tinha uma infeliz incapacidade de ignorar pedidos de ajuda. O sofrimento de Marie dificilmente me manteria acordado à noite, mas eu queria evitar causar problemas para Kyle e Carla. Quanto aos 5 idiotas, eles eram como baratas. Eles encontrariam um jeito de se virar, mesmo que eu os deixasse morrer. Fico feliz em ver que você entende o seu lugar, disse com um sorriso sombrio. Marie rosnou baixinho. A reviravolta a deixou irritada. Depois de assistir a nossa troca, Luxon soltou uma de suas tiradas habituais. Vejo que o seu ponto fraco por Marie não mudou nada, mestre. Tento ser gentil com todo mundo, mais ou menos. Tenho certeza de que considerar isso como gentileza continuar batendo em um inimigo derrotado até que sua honra seja despedaçada. Serge ressentirá você por isso, sem dúvida, disse Luxon. E, pelo que eu saiba, é culpa dele por ter perdido. Palavras impressionantes vindo de alguém que usou o meu poder para vencer. Você não acha isso desleal? Eu balancei a cabeça. De maneira alguma. Além disso, lembro-me de alguém dizendo algo para mim antes, sobre como ser desleal é um elogio. Tenho certeza de que outras pessoas ficariam revoltadas ao ouvir isso, se você é quem está dizendo. Ah! Mesmo que eu seja uma pessoa tão gentil. Marie fez uma careta, como se estivesse dizendo, que tipo de absurdo vocês estão falando agora? Optei por ignorá-la.
O bonde finalmente chegou à estação perto da propriedade. Então dissemos. Maria estava morando em uma mansão luxuosa aqui na República. Eu estava morando lá com ela, principalmente porque não havia muito tempo antes do nosso acordo acabar, mas também porque ter uma residência separada era meio complicado nos dias de hoje. Assim que entramos na mansão, a senhorita Ilmeria correu em minha direção com pressa. Bem-vindo de volta, senhor Leon. Ela estava com tanta pressa que tropeçou e caiu no chão, fazendo com que suas duas pernas voassem para cima. Parecia bem doloroso. Você está bem? Perguntei, preocupado. Suas bochechas ficaram vermelhas. Ela abaixou a cabeça, os olhos marejando enquanto dizia, com dificuldade, estou bem. A senhorita Ilmeria, que havia pronunciado mal as palavras com toda a adorável graça de sua queda, era uma pequena elfa com seios fartos. Ela parecia bem jovem por fora, praticamente da mesma idade que nós, mas já tinha um filho. Seus olhos eram de uma cor âmbar suave, e suas longas orelhas pontudas surgiam por entre as cortinas de cabelos verdes lisos que enquadravam seu rosto. Apesar de sua desajeitada, ela era uma garota, uma mulher encantadora e bonita. Não precisa se apressar assim, eu a tranquilizei. Ela sorriu agradecida. Ao meu lado, Marie resmungou, Então você pode ser gentil e acolhedor com ela, né? Ela não fez nenhuma tentativa de esconder sua insatisfação. O alvoroço na entrada chamou a atenção da nossa outra empregada, uma que Angie tinha enviado especificamente da mansão de seu pai, a senhorita Cordelia. Seus olhos julgavam tudo perpetuamente por trás dos óculos, mas ela também era uma beleza. Seja bem-vindo de volta, Conde, cumprimentou a senhorita Cordelia. Bom estar de volta. Ela era muito profissional, ao contrário da senhorita Ilmeria, e também bastante fria. Ela não tinha uma opinião muito boa de mim, então eu assumi que sua frieza estava relacionada a isso. Marie tirou o casaco e olhou ao redor. Onde está o Kylo? O belo meio-elfo normalmente nos cumprimentaria junto com os outros, então sua ausência era curiosa. A senhorita Ilmeria colocou as mãos sobre a ponta do nariz machucado enquanto respondia, se você está procurando por ele, acredito que ele está no depósito lá atrás. Guardado dentro do depósito atrás da propriedade, havia uma armadura ajoelhada. Essa armadura potencializada era uma arma em forma humana que podia voar pelo céu. Não era a única, todas as armas que Julius e os outros haviam usado anteriormente estavam guardadas ali junto com Arrogas. Desde que chegaram à República de Alzer, o grupo havia se envolvido em diversos conflitos. Para ser mais preciso, Leon havia causado diversos conflitos. Por isso, para fins de autodefesa, eles optaram por manter essas armaduras por perto. Era uma prova de quão precária era a situação atual deles. Um garoto estava parado na frente de uma dessas armaduras, um meio-elfo chamado Kylo. Ele tinha cabelos loiros curtos e levemente cacheados e as mesmas orelhas longas de elfo que sua mãe, Ilmeria. Superficialmente, ele parecia um garoto bonito com todas as mesmas características de qualquer elfo. Parte do motivo pelo qual Marie o havia empregado, apesar de sua pouca idade, era que, como meio-elfo, ele não tinha um lugar ao qual pertencer em seu lar. Kyle colocou a mão na armadura ajoelhada, como se pretendesse escalar até a cabine. É inútil, ressoou uma voz atrás dele, vinda da porta aberta do depósito. O quê? Em pânico, ele se virou rapidamente. Uma máscara de suor frio se formou em seu rosto quando ele reconheceu o Luxon, que literalmente apareceu do nada. Ele percebeu que parecia uma criança que tinha sido pega com a mão no pote de biscoitos. Eu não fiz nada. Isso é mentira. Você estava tentando subir em Arrogas, disse o robô. Leon e Maria estavam de pé atrás de Luxon, juntamente com a mãe de Kylo, Ilmeria, e Cordelia. Leon deu uma olhada rápida no garoto e riu. Então acho que você é como qualquer outro garoto afinal.
quer dar uma volta em Arrogas. Kyle pôde perceber pelo sorriso de Leon que ele estava provocando-o. Marie, por outro lado, parecia completamente perplexa com o que estava vendo. Garotos são tão estúpidos. Andar por aí em um grande robô é realmente tão divertido. Kyle ficou confuso com a aparição de sua mestra. Ele corrigiu freneticamente sua postura. Bem-vinda de volta, senhora. Sim, claro. Sabe, se você quer tanto andar nele, você deveria apenas falar com meu irmão, quer dizer, com Leon. Ela não mostrou sinais de repreendê-lo, então isso era bom. Leon também não, embora estivesse mais do que feliz em provocar Kyle por essa nova descoberta. Você tem bons instintos, querendo andar em Arrogas. Quer tentar dar uma volta. Kyle não tinha dúvidas de que Leon permitiria se ele pedisse, mas ele não conseguia reunir coragem para pedir sinceramente. Não estou particularmente interessado em andar nele ou algo assim. Uma pessoa do grupo não poderia ficar parada. A expressão de Cordelia se endureceu enquanto ela dizia: armaduras são armas extremamente preciosas para cavaleiros e nobres. É impensável que um servo coloque as mãos em algo tão valioso sem motivo ou consideração. Suponho que você esteja preparado para as consequências de suas ações. Consequências? Não, Kyle não estava nem perto de estar pronto para enfrentar algo assim. Ele era esperto o suficiente para saber que Marie e Leon não ficariam chateados com ele por uma coisa tão pequena como tocar na armadura. Leon não parecia nada irritado, ele estava sorrindo. Eu não vou sacar minha espada contra ele por algo tão trivial assim, disse Leon. Aposto que isso faria o dia dele ir às alturas. Ei, Luxon, abra a cabine. Cordelia não pareceu satisfeita com a disposição de Leon em perdoar a ofensa, mas ela fechou a boca. Ela deve ter percebido que levar a questão adiante seria inútil. Kyle estava genuinamente feliz por receber essa oferta, mas ele não podia deixar isso transparecer em seu rosto, isso machucaria muito seu orgulho. Sua personalidade era um pouco tumultuada dessa maneira, e sua reação instintiva era de hostilidade. Eu nunca disse nada sobre querer andar nele, bufou. Marie se virou para Leon, percebendo os verdadeiros sentimentos de Kyle. Deixe-o andar, não é mesmo? Luxon parou tudo quando ele declarou de repente: eu me recuso. Kyle exclamou. Ele foi tomado por um arrependimento instantâneo por ter deixado a chance escapar, mas fez o possível para manter uma expressão neutra para não mostrar a decepção. Por que você se recusa? Sua voz o traiu, tremendo enquanto fazia a pergunta. Um elfo é incapaz de pilotar uma armadura. A maneira como os elfos manipulam a magia é completamente diferente dos humanos, para começar. Arrogas, assim como as outras armaduras aqui, foram todas feitas para pilotos humanos. Isso deu a Kyle uma pequena esperança. Mas eu sou apenas meio elfo, ele disse. Isso não muda nada. Na verdade, pior ainda mais. A magia flui de maneira diferente entre humanos e elfos. Mesmo supondo que eu tenha criado uma armadura especificamente para um elfo, as chances de eles conseguirem pilotá-la são extremamente baixas. Kyle era como qualquer outro garoto, ele também queria pilotar uma armadura em batalha. Partiu seu coração ter esse sonho despedaçado. Ele baixou a cabeça, lágrimas escorrendo. Confuso, Leon virou-se para Luxon. Ei! Você poderia ter sido mais gentil sobre isso. A arrogância foi feito especialmente para você. Eu agradeceria se você não oferecesse o assento do piloto tão facilmente para os outros. As mesas se viraram. Agora Luxon era quem estava repreendendo Leon. Cordelia murmurou baixinho, concordo com o objeto redondo. Ilmeria se aproximou, preocupada com seu filho desanimado. Kyle, acho que você deveria pedir desculpas. O Lord Leon foi gentil o suficiente para perdoá-lo por esse erro, mas qualquer outro nobre teria te punido por isso. Normalmente, Ilmeria era quem cometia erros à torto e à direito, mas ela fez um ponto razoável aqui. Kyle sempre a considerava ingênua e pouco confiável,
o que tornava ainda mais constrangedor ele ser repreendido por ela. Ele se afastou dela e retrucou: "Você é quem está sempre cometendo erros." Kylo. A testa de Ilmeria franziu. "Você nem consegue cuidar de si mesma corretamente. Você não tem autoridade para me repreender." Os olhos de Ilmeria se estreitaram. "Kylo, isso não é sobre mim agora. Você precisa pedir desculpas. Você só fez isso porque achava que eles deixariam passar, não é? Você está sempre reclamando de como eu considero a bondade deles como garantida, então você não tem o direito de ter essa atitude." Leon e Marie ficaram em silêncio enquanto Ilmeria repreendia seu filho. Cordelia parecia considerar Kylo um menino mimado. Seus lábios permaneceram cerrados enquanto ela monitorava a situação, enquanto seus olhos pareciam mais frios do que o normal. Kylo estava muito envergonhado e tinha muito orgulho de seu trabalho para aceitar as palavras de sua mãe com contrição. Ele atacou em vez disso, dizendo: "Talvez eu te ouça quando você for mais competente em seu trabalho do que eu. De qualquer forma, você poderia parar de misturar nosso relacionamento pessoal com o trabalho. É irritante." "Kylo!" Ilmeria gritou enquanto estendia a mão para agarrar o braço de seu filho. Kylo rapidamente a sacudiu. "É um pouco tarde para você agir como mãe e me repreender agora. Especialmente porque você é completamente indefesa sem mim." Ilmeria prendeu a respiração, incapaz de discutir. Kylo sabia o ponto fraco perfeito para atacar. Ele sabia o quanto ela se sentia horrível por não poder sustentá-los e que ela lhe causava tanta angústia como resultado. Ele era um menino astuto. Ela não precisava dizer uma palavra para ele entender isso. Ilmeria ficou quieta e baixou a cabeça, mas Kylo não estava disposto a deixá-la escapar. "Você quer me repreender tanto assim? Então tente agir como uma mãe adequada para variar. Do jeito que você é agora, tenho vergonha de pensar em você como mãe." Suas palavras foram como facas que penetraram diretamente em seu coração. Seu rosto gradualmente perdeu cor à medida que o desespero se instalava. A culpa atingiu Kylo como uma pedra no peito, um peso esmagador, mas ele ainda não tinha a maturidade necessária para pedir desculpas. "Com licença, enquanto eu retorno às minhas tarefas", disse ele, saindo apressadamente do depósito o mais rápido que seus pés permitiam. Após testemunhar toda aquela confusão, eu cocei a cabeça. As brigas entre pais e filhos traziam memórias da minha vida anterior, memórias que eu preferiria manter guardadas. Marie e eu morremos antes de nossos pais, e nenhum de nós foi bom filho para eles. Eu queria que a senhorita Ilmeria e Kylo seguissem um caminho diferente e fizessem as pazes, assim como qualquer pessoa, mas eles não eram o único problema em questão. "Luxon, é culpa sua que a situação tenha piorado. Tudo que você tinha que fazer era deixá-lo sentar no assento do piloto. Então ele teria ficado satisfeito, aposto. Se tivéssemos conseguido colocá-lo na cabine de pilotagem mais cedo, nada disso teria acontecido." Não apenas Luxon se recusou a aceitar a culpa, como também a devolveu para mim. "Você tem certeza de que seria uma boa ideia?" "O que você quer dizer?" perguntei. "Kylo é uma criança de acordo com as visões deste mundo, o que significa que você deve protegê-lo. Você realmente acha que seria sábio deixar uma criança pilotar a Arrogas? Além disso, parece que você esqueceu que a Arrogas é uma armadura que eu criei." Finalmente percebi como fui descuidado. Olhando para a Arrogas, lembrei por que Luxon criou essa armadura para mim em primeiro lugar. Na verdade, não era apenas a Arrogas. Todas as armaduras foram feitas para um único propósito: a batalha. Eles eram armas. Não eram brinquedos para crianças brincarem. Kylo vê a Arrogas com a fascinação de uma criança. Ele não possui o status de um nobre, nem a mentalidade que tal posição exige. Não há necessidade de ele lutar, continuou Luxon. Maria assentiu. Se ele puder viver sua vida sem ver batalhas, melhor ainda. Entendi o que você está dizendo. Vou conversar com ele e convencê-lo a desistir desse sonho de pilotar. Por favor,
Não se culpe, senhorita. Ilmeria. Seguiu o olhar de Marie para a senhorita Ilmeria, cujos olhos permaneciam baixos no chão. As lágrimas escorrendo por suas bochechas me diziam que o impacto das palavras de Kayla ainda não havia passado. A senhorita Cordelia estava ao seu lado, tentando consolá-la. Não há nada com que você precise se preocupar. Ele está apenas preocupado com você, eu disse. Ainda mais motivo, então. Eu nunca deveria ter vindo aqui. Só causei problemas. A senhorita Ilmeria veio aqui por causa de sua preocupação com Kylo, mas agora que ela achava que ele não precisava dela, ela estava completamente desanimada. Eu também era uma criança bastante normal, no Japão, e também causei problemas para meus pais. Eu não era tão ruim quanto Kylo, mas não pude deixar de me ver nele. Sinceramente, eu queria ajudar a consertar as coisas entre eles, mas parecia que outras questões estavam constantemente surgindo antes que eu tivesse a chance. Naquela noite, quando seu trabalho terminou, Ilmeria trocou de roupa para dormir. Ela pegou a muda sagrada, segura em seu estojo transparente, antes de sair para o jardim. Ela encontrou um lugar para sentar em um banco e refletiu sobre o que havia acontecido anteriormente. Desde que Kylo praticamente a empurrou para longe no depósito, ela não tinha sido capaz de se reconciliar com ele. Eu devo ser realmente uma pessoa terrível, disse ela com um sorriso forçado enquanto as lágrimas enchiam seus olhos. Kylo era o único parente de Ilmeria no mundo. Todos os outros que já estiveram associados a ela a evitavam ou a rejeitavam completamente por causa de suas características peculiares. Embora imperceptível para os humanos, os elfos podiam sentir a cor da mana de alguém, e a mana de Ilmeria deixava uma impressão diluída e impura. Os elfos mantinham uma distância segura e a chamavam de suja por causa disso. Kylo era a coisa mais importante em seu universo porque ele era da mesma forma, o único como ela. Foi um grande choque ouvir que ele estava tão envergonhado a ponto de não querer mais vê-la como sua mãe. Ilmeria encolheu-se, os braços apertando o estojo da muda. Boa noite, disse uma voz. Quando ela levantou a cabeça, viu Luxon, não, ideal, aquele que sempre estava por perto de Leia.